É isso do presidente Lula. O presidente Lula foi às redes sociais agora no começo da tarde, fez uma postagem falando sobre os ataques, né, sobre essa forte ofensiva do Hamas contra Israel. O governo brasileiro já tinha se manifestado ainda pela manhã, pouco depois das 10 horas, tinha saído um comunicado do Itamaraty e agora o próprio presidente Lula, que continua recluso, né, continua ainda na recuperação das cirurgias a que ele foi submetido no quadril e nas pálpebras, ainda fora de qualquer agenda pública, recluso, mas fez uma postagem nas redes sociais que está na tela agora. Lula diz o seguinte: fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel que causaram numerosas vítimas. Ao expressar minhas condolências aos familiares das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas. O Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da presidência do Conselho de Segurança da ONU. Conclamo a comunidade internacional a trabalhar para que se retomem imediatamente negociações que conduzam a uma solução ao conflito que garanta a existência de um Estado palestino economicamente viável, convivendo pacificamente com Israel dentro de fronteiras seguras para ambos os lados. Fecho aspas, foi a postagem do presidente Lula. Gustavo Segré, presidente, fala em retomada das negociações de paz. Esse seria o desejo de todos nós, né? Mas será que isso ainda está ao alcance da comunidade internacional? Ainda é possível esperar uma solução pacífica para esse conflito? É claro que os esforços têm que continuar, né? Não dá para jogar a toalha, né, Segré? Mas ainda acredita numa solução de paz ou isso é cada vez uma realidade mais distante? A gente sempre tem que torcer e trabalhar, sobretudo, por uma resolução pacífica de qualquer tipo de conflito. Estamos falando de vidas, pessoas que podem perder as suas vidas ou perder vidas de quem ama. A dúvida é como chegar a esse acordo, porque, por exemplo, nas redes sociais está circulando um vídeo do parlamento de Irã em que os parlamentares estão manifestando morte a Israel. Então você vê que não é uma questão apenas do Hamas, é um ataque isolado. Isso provavelmente tem algum acordo por trás. E lembrando o nosso começo dessa matéria, que uma das opções era precisamente o acordo entre Israel e a Arábia Saudita, que seria um dos motivos pelos quais Hamas está fazendo esse ataque. Agora é curioso, e foi fantástica a entrevista, Vitor, com David, porque ele estava mostrando a realidade de dentro da situação. E como alguém pode supor que a parte atacada, Israel, nesse caso, vai diminuir a sua intensidade no ataque, tendo uma prerrogativa em quantidade de armamentos, de sofisticação desses armamentos e controlando algo tão básico como a energia e a água nessa região. E devemos lembrar que assim que em 1948 foi reconhecido o Estado de Israel, logo imediatamente países como a própria Arábia Saudita, Síria, todo o mundo árabe aí nessa região invadiu, atacou a Israel. Israel saiu vitorioso dessa guerra, que foi a primeira guerra entre Israel e o mundo árabe, e a partir de aí Israel fica controlando 75% dessa região. E em função dessa realidade, a gente se pergunta como conseguir essa paz tão esperada quando não é somente uma questão de Hamas. Me preocupa muito mais a reação de Irã, que, lembrando, acabou de ser um integrante convidado, por exemplo, para os BRICS. Então, geopoliticamente, tudo isso vai ter uma repercussão muito drástica, e aqui começam as posições, fundamentalmente dos países ocidentais, e tentar não abrir mais um lugar no mundo em que a guerra priorize a paz, como estamos observando. Invasão de Rússia na Ucrânia e agora essa lamentável surpresa por parte do Hamas atacando o território israelita. Bom, e outro porta-voz, outro integrante do governo brasileiro que também se manifestou sobre o bombardeio foi o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O ministro participa agora à tarde de um evento aqui em São Paulo e quem acompanha é o repórter Marcelo Matos, que também se junta aqui a essa cobertura especial e vai trazer para a gente mais informações e a declaração do ministro. O que disse, Matos? Alexandre Padilha, boa tarde para você, bem-vindo.
Muito boa tarde, Vitor Brown, e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Exatamente, o ministro das Relações Institucionais participou de uma agenda aqui com prefeitos da região do ABC, obras do PAC, que na segunda-feira haverá então a liberação justamente para as prefeituras apresentarem seus projetos. Mas nós perguntamos ao ministro justamente como é que o governo brasileiro acompanha essa ofensiva em Israel e, é claro, como disse Segre há pouco, todos os desdobramentos geopolíticos dessa questão. Vamos ouvir então o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O Brasil sempre tem, o presidente Lula, o governo brasileiro vai se postar naquilo que é a tradição da nossa política externa, de defender a paz, buscar promover a paz, rechaçar qualquer tipo de ambiente bélico no mundo e se colocar sempre à disposição para a defesa da paz. O Brasil assumiu um posto agora no Conselho de Segurança e vai trabalhar permanentemente para a defesa da paz. O Brasil é um país, né, aqui o ABC, nós estamos aqui no ABC, estamos aqui no estado de São Paulo, é um país onde religiões convivem, pessoas de vários destinos, né, e origens convivem de forma pacífica. Então o Brasil sempre vai ser um ator que busca a paz. Portanto, ouvimos, Vitor Brown, então, aí o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falando justamente aí sobre essa ofensiva que sofre Israel neste momento, Vitor. Perfeito. Obrigado, Marcelo Matos, pelas informações. Volto com o professor Manuel Furquiela para sua análise, professor, sobre o posicionamento do governo brasileiro. Ouvimos o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais. Antes trouxemos a postagem feita nas redes sociais pelo presidente Lula. E, para além da consternação e das manifestações de pesar, há uma providência prática que já foi anunciada, que é a convocação de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, que é presidido nesse momento pelo Brasil. O presidente Lula reforçou isso, inclusive, na postagem que fez, dizendo que o Brasil fez essa convocação. Na opinião do senhor, professor, acertada essa medida? A convocação da reunião completamente, o Conselho de Segurança da ONU, ele pouco se envolveu historicamente com esse conflito de Israel e Palestina, deixando um pouco mais a cargo da própria Assembleia Geral da ONU, do órgão maior e das grandes potências, principalmente Estados Unidos. Mas agora, neste momento, no momento atual, não há como se fugir disso, porque o Hamas desferiu um ataque em grandes proporções contra Israel. Vai vir uma reação israelense inédita, com certeza, em termos ali da região, para essa ofensiva do Hamas, e o Conselho de Segurança da ONU tem sim que se posicionar. Agora, o que eu acho que faltou nessa nota do governo brasileiro, mesmo, né, em termos da gente ainda ter uma questão muito recente, um acontecimento de poucas horas, era de ter condenado de uma forma mais clara o ataque terrorista. Independentemente, aí a gente tem que deixar claro, de pretensões palestinas, de legitimidade dessas pretensões, isso a gente não pode misturar com a forma como as questões são conduzidas, né? Ataque terrorista, ele tem que ser sempre rechaçado, ele tem que ser sempre criticado, ele é condenado internacionalmente, inclusive pela legislação brasileira. Então, acho que nesse ponto valeria um enfoque maior na nota que o governo brasileiro produziu. A questão da pacificação completamente acertada, a convocação, né, da reunião, como eu mencionei, do Conselho de Segurança, mas acho que a nota teria que ter sido crítica a esse ataque em específico que o Hamas organizou. E do outro